empreendedora, empreendedor, e nós estamos aqui com mais um episódio do podcast Mulhercast da CDL de Campo Bom, com o apoio aí da ViaCred Alto Vale. Sejam muito bem-vindos! E hoje a gente está aqui com dois convidados especialíssimos que a gente vai falar aí de um assunto que neste momento está muito em pauta e que a gente precisa discutir em relação à calamidade que a gente viveu aqui no Rio Grande do Sul, especificamente aqui falando de enchentes. E quando a gente fala disso, né, a gente entende que muita coisa é nova. E aí o que nós trouxemos aqui foi respostas aos questionamentos que vocês nos fazem, as conversas de WhatsApp, né, as conversas aí de corredores, relativo a como o empreendedor consegue gerir ou quais as soluções que ele tem em relação a isso ter acontecido, né, enchente ou calamidade com a minha empresa, com a minha equipe, como é que eu posso agir com os meus funcionários? E aí a gente ficou batendo muito, né, nas possibilidades que se tem. E aí, para responder esses nossos questionamentos, inquietudes, dúvidas, a gente trouxe aqui dois especialistas que eu quero que vocês conheçam, o Rogério, né, e o Dr. Matheus. Rogério, seja muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e te apresenta aí para quem ainda não te conhece em Campo Bom, Rogério. Muito obrigado pelo convite, Karine. Prazer estar aqui, Dr. Matheus também. Então, eu sou Rogério Schmeichel, sócio da Organizações Contábeis Schmeichel de Campo Bom, juntamente com meus irmãos, o Gerson e a Marisa. A gente está localizado no centro de Campo Bom, na Voluntários Zapata. O escritório já tem praticamente 25 anos, né, que ele já vai completar no próximo ano, está próximo já. Moça! A gente tem uma equipe de 18 funcionários, né, então a gente atende clientes pequenos e médio porte da região do Vale dos Sinos, Porto Alegre também, alguma coisa na Serra. Somos uma empresa certificada pela ISO 9001 também, né? Então a gente preza pela qualidade, pelos prazos, compromissos. Um super diferencial isso. Aí tem que contar pra gente depois, né? Cenas pro próximo capítulo. Pode conversar o que é isso e como é que isso aconteceu lá dentro, né? Podemos conversar numa outra oportunidade, com certeza. E também a gente tem focado bastante hoje na área o escritório se posicionando como uma consultoria contábil, né? Justamente porque a gente é demandado dentro dessas questões. Esse teu tema, a gente foi muito demandado na parte pessoal, porque o pessoal também não sabia, os nossos clientes, como proceder nesse momento. Então, foi um momento de orientação, né, que a gente passou o pessoal. Então, teve várias situações de como se portar. Então, seria nesse aspecto de consultivo que a gente coloca, justamente para estar junto com o cliente, tanto na parte do pessoal, na parte fiscal, na parte contábil, assessorando ele no seu negócio no dia a dia. Então, esse é um dos principais objetivos do nosso negócio hoje, estar próximo ao cliente para conseguir ajudar ele da melhor forma possível, sempre. Muito bom, Rogério, muito obrigada. E doutor Matheus, obrigada por ter aceito o nosso convite mais uma vez, né? Fico lisonjeada em tê-lo também à mesa aí junto do Rogério. Por favor, para quem não lhe conhece ainda. Então, tem sido um prazer estar aqui com você, Karine. E muito bom estar junto aqui com o Rogério. Eu sou o Matheus, sou advogado aqui na cidade de Campo Bom, do escritório Day Machado Advocacia Empresarial. A gente fica ali na rua Santa Terezinha 237. E é um escritório que já está há mais de 15 anos aqui na cidade, focada em auxiliar os empresários nas mais diversas áreas: civil, trabalhista, tributário, consumidor, questões de gestão, né? Somos parceiros da Schmeichel também. E lá a gente acaba enfrentando bastante situação assim. Temos já uma expertise que veio da pandemia, que foi uma outra catástrofe que a gente teve aqui a nível mundial, mas impactou o pessoal aqui também. E isso que aconteceu agora tem muitas semelhanças com o que aconteceu na pandemia para efeitos práticos, assim, de ter que fechar, ter que parar, e aí o que eu faço com o meu funcionário, como é que a gente lida com isso. Então, acho que vai ser muito útil esse tempo nosso aqui. Com certeza. Vocês perceberam como eu estou muito bem respaldada aqui, né? Tenho certeza absoluta que vai sair daqui um conteúdo, né, para consulta para os próximos anos, né? E aí, né, logo o tema que veio for falar, né, da parte de pessoal, departamento pessoal, porque
quando a gente se aperta como empresário, primeira pessoa que a gente lembra em ligar, consultar, né, e pegar aconselhamentos é com o nosso contador. Normalmente é a pessoa que a gente tem como confiança, né, um profissional que sabe mais da vida da gente do que às vezes a gente mesmo, né? Então, Rogério, me conta. Logo que aconteceu isso, que começou os primeiros alarmes ali, alardes, e eu estando ou não com a minha empresa impossibilitada de funcionar, por questões de eu não ter pessoal, minha equipe ter sido afetada, ou pela minha empresa, né, a parte produtiva dela, a parte de atendimento ter sido afetada. Eu acredito que vocês viveram várias situações, né? Primeiro momento, o que foi feito, o que pode ser feito? Conta pra gente aí. Certo. A gente teve vários exemplos, né? Várias situações de clientes que ficaram totalmente cobertos com água, as empresas, né? Então não tinha como nem operar a empresa. A gente sugeriu às empresas a dar férias, então, para os funcionários, né? Já que nem a empresa não consegue trabalhar. Uhum. Então alguns optaram por essa opção. Contextualizando, estou com a empresa impossibilitada, não tenho como entrar, férias. Isso. Mas aí, pela legislação, aquela questão de ter o aviso antes e tudo... Teve coisas que daí foram flexibilizadas ali, né? Tá. Então também teve coisas que a pessoa, se não optar, não desse férias, então teria que pagar como atestado, né? Então tinha que ter o atestado da Defesa Civil, que realmente foi apreendida, a pessoa estava impossibilitada de trabalhar, né? E no caso, do funcionário, tanto dentro da empresa quanto na casa dele. Isso. Muitas vezes a empresa não foi atingida, mas o funcionário foi atingido. Sim, que Então, também aconteceu, né? Isso. Então, nesse caso, a empresa teve que abonar por causa do atestado que a pessoa estava impossibilitada de comparecer à empresa por causa da enchente, né? Então, teve essa situação ali. E também vi casos assim que o próprio empresário conseguiu deslocar a empresa para um outro local e verificou com os funcionários que não foram atingidos, foram trabalhar com ele no outro local. E situações que daí ficaram isolados, né? O funcionário e a empresa estavam ativos, né? O funcionário não foi atingido nem a empresa, mas a questão do acesso, né? O funcionário não conseguia se dirigir à empresa. Por questões de transporte público. Vamos dizer, São Leopoldo do Campo Bom, né? A pessoa mora em São Leopoldo, não conseguia atravessar o rio para vir trabalhar. Então, nesse caso, a empresa, quando possível, fez home office, né? Depende da situação da empresa. Não, tu trabalha de casa ali, tem um computador, conseguiu atender, mas às vezes nem isso é possível, né? Então, vejo que é muito particularidade de cada tipo de segmento de empresas, o que ela poderia fazer. Então, teve muita sensibilidade, assim, tanto do patrão como do funcionário se ajudar nesse momento. Daqui a pouco depois compensa de uma forma. Então, teve muito, assim, da negociação parceira mesmo, entre patrão e empregado. Daqui a pouco teve que fazer um mutirão na limpeza da empresa e se disponibilizou no sábado lá, ajudar o patrão a limpar, né? Então, teve esses aspectos também, né? E, com certeza... esses questionamentos surgiam, acredito que manhã, tarde, noite, a todo momento. O que o empresário pensa nesse momento? Como é que ele age nesse momento, Rogério? Teve assim, primeiro que ele está assim, abalado pela situação que ele sofreu, né? E emocionalmente, né? Isso porque também. A gente não tem muito discernimento quando a gente está vivendo aquilo ali de pensar, né, com a razão. Muitas vezes é só com a emoção, a questão da flor da pele. Por isso que eu digo, quem são as primeiras pessoas que a gente lembra, né? De constato, vai pedir respaldo primeiro onde, né? Isso, vem para nós, né? Então, justamente tem a questão não só do trabalhista, como legal de documentação perdida. Tem tudo isso. Mercadoria perdida, qual é o procedimento. Então, teve toda essa orientação nesse sentido também. Documentos, tem que fazer um boletim de ocorrência, que perdeu na enchente, toda a documentação. Questão de notas e mercadorias, tem que fazer uma nota fiscal das mercadorias perdidas, matéria-prima perdida, produto pronto perdido, né? Então, teve que ter uma parte legal ali que tem que ser seguida. E isso a gente então conseguiu orientar em todos os aspectos aos clientes, desde a perda de todos os documentos contábeis, fiscais que eu tinha na empresa, ficou inutilizado, pegou água. Tem que lá, parte de fichas de funcionário, né?
Poxa, é Cartão ponto de responsabilidade. funcionário, né? Que isso é Você vai tudo, é tudo documento, né? Preciso ter isso no caso como comprobatório. de uma reclamatória História trabalhista trabalhista. lá na frente, né? Daqui a pouco não tem mais a prova, porque se perdeu. Então, se tu não fizer um boletim de ocorrência com a perda dessa documentação, né? Como é que tu vai provar depois lá pro juiz que tu Que não tem, estava ou não estava, que que não tem tinha o ou não documento. tinha. Então, nesse sentido, a gente buscou orientar o empresário todas as medidas legais que ele tinha que tomar para se precaver futuramente de algum problema que ele possa vir a responder por esse período. Porque pode ser uma coisa que eu vou precisar só daqui a X anos, né? Isso, porque assim tudo Não vou perceber essa falta, essa necessidade daqui a agora. 5 anos, né? Quem é que vai? Todo mundo vai se lembrar, né? Mas daqui a pouco daquele período que tu perdeu tudo e que abrangia mais todo o histórico da empresa, né? Estava ali, aí acaba não se lembrando, né? O que aconteceu. Então teve essa orientação nesse sentido também de orientar a parte fiscal, trabalhista, legal, né? Tributária também, no sentido, a gente perdeu aqui todas as notas fiscais, como é que vai ser isso, toda a documentação de prova. Então tem coisas que é digital que tu consegue recuperar, mas às vezes tem documentos que era físico ainda, tu não tem como reconstituir aquilo. Então até aconteceu para nós, estava pronta a documentação para nós mandar para o escritório aqui e ficou tudo debaixo d'água. Aquilo que é extrato bancário a gente consegue recuperar. Notas fiscais pelo sistema digital, tu recupera, mas tem coisas ali que há pouco se tinha um recibo lá, uma quitação de um pagamento manual lá, tu não busca mais. Então a gente vai tentar reconstituir o cenário em cima das informações sem a documentação, né? Mas por isso é importante do registro, né, do boletim de ocorrência, da perda, do período, tentar identificar tudo que foi perdido, ficha de funcionário, cartão ponto de funcionário, para deixar isso registrado, se um dia alguém te cobrar, tu ter o argumento, né? Ter a justificativa do boletim de ocorrência do período, né? Não, foi no mesmo mês ali, foi feito. Bacana. Doutor Matheus, quanto a isso, eu tenho um questionamento também. Por exemplo, se o meu funcionário ele está incapacitado de trabalhar independente, né, da causa, ou ele não pôde vir, ou ele foi afetado também, a minha empresa foi afetada. O que fala a CLT, como é que eu tenho... Se eu usar só a questão da legislação, da CLT, eu preciso manter a folha de pagamento, o que eu faço, né, em relação à legislação, nesse caso? Usando só a questão da CLT, você vai precisar manter a folha de pagamento. Preciso manter. Precisa. Você vai ter inclusive entra nesse momento aquelas funções sociais da empresa, né? Que tem na Constituição e o direito do trabalho, ele abarca isso muito, de que nessa situação o empregado ele é sempre tido como inferior ao empregador. Então ele precisa ser mais protegido do que a empresa. Então a empresa ela vai precisar cuidar bastante em relação a isso. Os próprios acordos que foram feitos, a gente viu que isso aconteceu bastante, como o Rogério colocou para nós aqui, de vem ajudar a gente a limpar aqui no domingo. Na reclamação trabalhista daqui a 1-2 anos, se ele colocar que ele foi lá limpar a empresa no domingo, ele vai ganhar a hora extra dele com um adicional de 100% e com o seu trabalho. Estava trabalhando para a empresa. Exatamente. Então, a gente viu muito isso na época da pandemia, assim, na hora da agonia ali, da situação, não sei o quê, muita gente, não, vamos se ajudar, 1-2 anos depois que acabou aquele alvoroço, assim, vamos se ajudar nada, né? Entrou com ação judicial e agora vamos ver. Muitas empresas, elas mantiveram da época da pandemia, ou se organizaram da época da pandemia, acordos com o sindicato para poder, por exemplo, ter banco de horas negativo. Então elas conseguem usar isso agora, né? De poder manter o banco negativo ali e vai usar isso em horas extras futuramente. Então mantém pagando, mesmo que o funcionário não foi trabalhar, ele recebeu e ele vai pagar isso em algum momento, ou na rescisão, alguma coisa assim, ele vai ter ali para poder ser descontado naquilo ali. Outras empresas não fizeram isso, né? Então, aí começam as discussões judiciais em relação à validade ou não desses acordos
individuais feitos nesse momento. A gente vai ter juízes que aceitam, juízes que não aceitam isso. Só que assim, no final das contas, sempre vale a pena fazer, né? Porque eventualmente, se você for processado, você vai ser processado pela minoria dos seus empregados. A maioria que não vai te processar, você vai ter conseguido manter aquele acordo que você fez com ele ali de forma válida, né? Então, uma coisa é o que a legislação diz, uma coisa é como os juízes aplicam essa legislação. Ou seja, interpretam, avaliam no contexto. Exatamente, as correntes diversas que existem dentro do Poder Judiciário trabalhista, né? Outra é o que acontece no mundo real aqui, né? Então a gente tem várias frentes para poder lidar nesse momento e que às vezes a gente tem que fazer até um cálculo do risco em relação a cada uma dessas ações. Até dentro dessa questão, você vai ter como o Rogério colocou, aqueles que vão ter o atestado, então você tem que pagar, porque ele realmente estava incapacitado de ir. E realmente ele fez a parte dele. Ele comprovou, tem a documentação, ele é o Joãozinho do passo certo, assim como o empreendedor, o Joãozinho do passo certo também, deu match. Isso. Deu tudo certo. Isso vai acontecer. Ele está respaldado pela legislação, ele é meu funcionário, se ele ficar 45 dias com essa incapacidade, eu continuo tendo que bancar e é o risco do negócio. Você vai ter a situação que a empresa estava incapacitada e o funcionário não, então assim, ele estava à disposição da empresa, a empresa que não utilizou, então a empresa tem que pagar, né? E vai ter essa situação do cara que ficou preso do outro lado. Ele podia trabalhar, a empresa podia receber, mas ele não conseguia não tinha como acessar. Chegar lá. Então existem várias situações que vão gerar ferramentas diferentes ou soluções diferentes para a gente poder aplicar no meio disso tudo para resolver o problema trabalhista ali da empresa com o empregado nesse momento, né? E a gente teve, né, empresas que ajudaram assim, o empregado propriamente dito a recuperar alguma coisa, às vezes até com um móvel, alguma coisa assim. Isso não é obrigação da empresa. Então, empresas fizeram por liberalidade, isso até mantém o empregado feliz, né? E a gente tem visto aqui na nossa região como tem sido difícil, né? Principalmente para a indústria, conseguir empregados, né? A maioria dos nossos clientes reclamam muito que não conseguem empregados, não conseguem mão de obra necessária do que eles precisam para poder produzir, então isso ajuda bastante. Mas isso não é uma obrigação da empresa, né? A empresa pode ou não fazer isso aí. Nesses casos, qual a diferença muito latente, eu acredito que tem, para ficar muito claro? O que eu devo, o que eu posso e o que eu quero, como empresário, né? Então, o que eu devo é manter a folha de pagamento, tanto se a empresa incapacitada de gerar produção, quanto do funcionário de produzir. Isso é o que a lei vai te dizer, né? O que ela vai te trazer. Você e agora, se eu devo, mas eu não consigo, não posso, incapacidade financeira e tudo mais. Isso, a ideia é daí que você organize, faça algum tipo de acordo, documente tudo isso direitinho, porque você vai ter aquela situação, né? Não é, sei lá, politicamente correto talvez falar isso, mas é a vida como ela é, né, a doutora? vida como ela é. Então, assim, de 10 empregados que você tem, 2 ou 3 vão te acionar. Os outros 7 não. Os outros 7 vão entender a situação e mesmo tendo direito, vão abrir mão do direito porque eles entenderam o que aconteceu aqui. Então, é mais interessante para a empresa fazer isso e esperar ser acionada e depois, como a gente teve uma outra live que foi falada sobre linhas de crédito, etc. A empresa se organizou e paga isso mais à frente para aqueles que quiserem. Exatamente, do que nesse momento agora, que daqui a pouco ela pode sim viabilizar, dependendo da situação. A gente sabe que muitas empresas elas não têm caixa, capital, né? Suficiente para isso. Elas vendem esse mês para pagar o salário do próximo mês e vão trabalhando desse jeito. Então a empresa não pode sim viabilizar, porque senão aí não paga nem esse, nem aquele, nem mais ninguém. E aí perde um monte de emprego e isso prejudica a economia também de uma forma geral. Então ela analisa a situação. Existem créditos que têm maiores ou menores riscos, né? Então assim, eu não posso deixar de pagar a verba alimentar ali, o salário do meu empregado no 5º dia útil. Eu não posso deixar
de fazer isso de jeito nenhum. Mas eu posso negociar quanto que eu vou pagar, se vai ter algum tipo de desconto, como é que eu vou fazer com as horas extras, se eu não vou pagar essas horas extras agora, ou se eu vou fazer o banco de horas negativo mesmo que eu não tenho um acordo com o sindicato. Porque algumas coisas, além de você depois ter que pagar e ter que pagar isso aqui corrigido, gera multas e gera dano moral. Então, existem algumas verbas que o custo não é só aquele R$1 que você não está pagando, aquele R$1 pode virar 3, né? E existem outras que aquele R$1 vai virar R$1,30, R$1,40 quando você tiver que pagar. Então, também você pode calcular nesse sentido, se você tem que optar por uma coisa ou outra, o que são as coisas que vão ter uma implicação muito maior numa eventual ação trabalhista futura e o que não vai ter para você pagar o que tem e se organizar com aquilo que não tem, talvez, para um segundo, terceiro momento. Eu li alguma coisa que em relação a dar as férias, assim, Rogério, o momento que tu pode dar férias pro pessoal. Eu acho que até saiu, né, alguma coisa que eu posso dar as férias com a indenização de um terço, né, o adicional de um terço jogar para frente. Então, acho que pelo menos era para manter o salário, né? Era para manter o salário. As pessoas usaram esse recurso? Como é que funcionou, assim, isso, Rogério? Dos nossos clientes, eu acho que não identifiquei ninguém que tenha usado. Talvez empresas maiores, né? Então, que daí o impacto é maior também, o impacto né? é maior, Um né? terço é maior, é muito representativo, né? Na questão financeira. Sim, nossos clientes lá, a gente trabalha com médios clientes, então até 150 funcionários, e quem desse volume nenhum foi atingido, então atingido gira em torno de 30 funcionários ali, o maior que a gente teve. Mas esse também já realocou, né, a produção, então não tive um parâmetro, não tive uma experiência assim nesse sentido, se pagaram ou não, né? Então, eu saberia dizer. E aí, falando de documentos fiscais, notas fiscais, não tem a ver diretamente aí com esse assunto, mas falando das mercadorias, estoque que eu tenho, se a mercadoria da minha loja, né, ela foi arrasada, eu tenho lá no meu estoque, não vale mais nada hoje, se dissolveu com a questão da enchente. Tem a questão do tributário, ou seja, quando eu adquiri aquela mercadoria, eu já paguei tributo. Como é que isso funciona? E a segunda coisa, né, e aí já vou passar a casadinha também já para o Dr. Matheus. Se eu comprei do meu fornecedor, aconteceu isso, eu tenho essa dívida para pagar com ele, já que eu não vou poder revender a mercadoria? Duas perguntas em uma, né? Olha lá, Rogério. Vai ter que fazer uma nota, né? Nota fiscal de perda dessa mercadoria que tu perdeu, né? Tem que dar baixa ao teu estoque, então tem que fazer, não tem custo tributário nela da baixa, né? E os créditos... Mas, ou seja, eu estou declarando que aquele montante que eu tinha em estoque eu não tenho mais, né? Aquilo se dissolveu em função disso. Isso aí, tu vai fazer uma nota, vai destacar os itens que tu perdeu e vai dar baixa deles. Tá. Vai conseguir aproveitar os créditos tributários da compra, sim. É possível isso ou é possível na teoria, na prática? Eu nunca vejo esse Não, retorno. tem um código específico, né, para emitir a nota. Não me lembro agora o código, mas tu faz a nota certinha, né, da baixa. E aí tu não tem o custo, não vai pagar imposto por essa baixa, que perdeu a mercadoria, né? Tá, eu perdi a baixa, mas eu perdi a mercadoria. Mas eu tenho o retorno do imposto que eu já paguei? Eu vou compensar ele em algum momento? Sim, na compra sim, tu ficar para frente. Daí Tipo que no caso do crédito. crédito semestre, vai poder usar ele, ficou com o crédito. Tu não perde aquele crédito da compra. Então eu não ganho a devolução dele, mas eu tenho um crédito que eu posso ir abatendo no meu, no próximo nos meus mês. tributos futuros, assim. Isso aí. E na prática funciona? É fácil de fazer? É fácil fazer assim. A lixo orienta, faz a nota, vai certo. Mas aí eu tenho que estar com o meu estoque fidedigno, né? É o momento de vai mostrar ser... que eu tenho organização ali sobre o que eu tenho. E sim, com certeza, né? Tem que ter um estoque, saber o que tu tinha para realmente dar baixa exatamente daquilo que tu tinhas ali, né? Senão vai dar problema. Doutor Matheus. É porque isso entra na parte posterior da fiscalização, né? Pois então, é o que a gente fica pensando, né? É a mesma questão da legislação trabalhista, tá? E aí pra frente. Então, em algum momento isso vai ser verificado. Se eu falo lá para o meu escritório de contabilidade que eu perdi esse celular aqui, ele vai fazer o procedimento, eu vou me isentar daquele imposto. Agora, se eu não perdi, eu agora vou vender ele frio, né?
eu vou receber isso aqui agora. Se eu for fiscalizado depois e for descoberto isso aqui, é sonegação, né? E fraude, aí tem uma série de... Pode ter até implicações criminais em cima dessa situação, né? Então, assim, é fácil nesse primeiro passo. Se for verdade, pode ser que você tenha fiscalização, pode ser que não. Se tiver, tanto faz, você vai conseguir comprovar aquilo ali. Se você se aproveitou da situação e tiver uma fiscalização futura, isso pode dar um problema muito sério, né? E é quando tu fala de problema muito sério, essa questão dos danos que são morais, como é que Não, funciona isso? esse aí são multas, né? Você vai acabar arcando com as multas, vai ter que pagar o valor, vai ter multa, juro em cima daquilo ali, e você pode sofrer um processo criminal também, né? Porque você prestou uma informação falsa para o Estado, né? E sonegação, falsidade de documentos, etc. Uma série de questões que vão implicar várias linhas de processo contra você, né? Então, a gente sabe que isso acontece também, né? Às vezes a pessoa vai lá no escritório procurar por conta desse tipo de situação também, né? Porque ele é processado, ele vai precisar de uma defesa, precisa se organizar em cima daquilo, talvez fazer algum tipo de acordo e etc, né? Então, é fácil de obter de forma contábil. O ideal é que isso seja verdade. E aí, pronto, você vai dormir em paz, né? Se não acontecer, você pode sofrer uma fiscalização, depois ter que arcar com aquilo ali. Mas não é dano moral, esses são... Porque você não está ferindo uma pessoa, propriamente dito. Isso é um crime contra o Estado. Mais um. Depende das situações, as empresas também foram mapeadas, né, pelo governo, né? Então, áreas atingidas, né, que nem as prefeituras sabem exatamente os CNPJs atingidos. Então, realmente vai específico, né, boletim de ocorrência que foi feito por ter perdido tudo. Realmente tá na área de risco que foi inundado, então tu tem uma série de coisas. Agora, se tu agir de má fé, obviamente tu vai responder por isso, né? Mas legalmente seguir o passo do que aconteceu é possível, né? Funciona bem, o pessoal tem feito, né? Eles têm orientado nesse sentido, fazer para dar baixa e realmente não ter aquilo na contabilidade depois, uma coisa que não exista, né? Então já se organiza. E a parte que é de consumo, daí já dá como consumido mesmo o produto. Então, realmente vale para mercadorias de revenda e matérias-primas, materiais secundários em produção. E quando for de equipamentos, né, daí daqui a pouco perdeu, tem que dar baixa ativo imobilizado também, né, porque não tem mais aquele equipamento, então tem que fazer legalmente os registros legais para a contabilidade também ficar depois... Com registro? Digamos, realmente o que é, né? Retratar a realidade do teu negócio, né? Agora tu vai ter uma ilusão lá. Sim. E os boletos? Os boletos dessas mercadorias? O que tem a ver os boletos? Se for entregue, você tem que pagar. Então, né? ou seja, eu recebi a mercadoria, não importa o que aconteceu ali, o meu fornecedor Ele tem que todo receber. o direito de então, receber. se você fez a compra não chegou para você, o prejuízo está com ele. Se a compra chegou para você, o prejuízo está contigo, né? Em direito, essas compras, contratos, essas negociações, a gente usa uma expressão, ela se dá com a tradição, né? A gente usa a palavra tradição no dia a dia para outras coisas, mas tradição literalmente significa entrega. Então, a partir do momento que você faz uma negociação e acontece a entrega, isso consolida a negociação, né? Então, é isso que vai definir quem vai ficar com prejuízo nesses casos. E que deve estar acontecendo bastante também, né? Com certeza, porque muitas vezes a pessoa já pagou, aí a empresa ia entregar, não entregou, e às vezes aquele valor pago vai ser consumido ali no próprio prejuízo da empresa, ela não vai conseguir devolver tudo. Nós sabemos que algumas empresas acabam, não tem um fluxo de caixa positivo, então ele recebe isso aqui para pagar outra conta, para daquilo ali fabricar o que ela vai te entregar, né? Então, de repente, ela nessa de pagar outra conta, ela gastou o teu dinheiro, mas ela não conseguiu te entregar o produto nem fabricar ele. E ela não consegue fabricar outro produto agora para te entregar. Então, muitas ações ainda vão ser encaminhadas por conta dessas situações. Então, as cenas dos próximos capítulos. E a gente vai...
Tudo tentando isso, contornar. tanto na esfera civil, quanto na esfera tributária, quanto na esfera trabalhista, são coisas que nós vamos ter reflexos aí nos próximos 2, 3, 5 anos, né? A gente vê isso com a pandemia, por exemplo. Então, muitas dessas coisas que foram feitas na pandemia na época, negociação, negocia com o sindicato, negocia, faz isso com o empregado, faz aquilo com o empregado, etc. Nós estamos com os reflexos disso agora, porque 2020, 2021... as pessoas normalmente estão entrando com as ações agora em 2022, 2023, 2024. As sentenças estão saindo agora em 2023, 2024, vai sair em 2025. E aí a gente vai ter o saldo real da pandemia, como que a coisa foi para um lado, foi para o outro. O sindicato que disse uma coisa na época agora está dizendo outra. Porque tem tudo isso, né? E na época a gente tinha um sindicato que estava mais enfraquecido, então eles até negociavam muito com as empresas para poder receber a sua contribuição sindical de volta. E aí a empresa negociava que para o próximo ano eles iriam assinar os documentos lá para fazer a contribuição sindical para os empregados. Não teve muita dessa situação nesse período da pandemia. E aí agora não, agora os sindicatos estão numa condição um pouco melhor de negociação, então eles vão negando determinadas coisas que aconteceram lá. Tudo isso afeta o resultado final disso que a gente está tendo agora também, né? Então agora eu não tenho visto as empresas negociarem com os sindicatos, não tenho visto os sindicatos também proativamente tentando resolver essas situações todas. Todo mundo esperando. Porque acha não que é é uma só- coisa assim, não, isso aqui é só um mês e meio, né? Então o impacto é menor do que realmente foi na pandemia, porque foram um ano mais ou menos ali de coisa mais grave, né? A pandemia durou mais tempo do que isso, mas a parte grave dela foi mais ou menos um ano. E aí, por causa disso, muita coisa está sendo feita na informalidade ou apostando em que gere-se uma jurisprudência do que aconteceu na pandemia para esses casos agora também. E aí, o resultado prático disso a gente vai ter depois. O que a gente orienta? A gente dá algumas estratégias para os nossos clientes lá, por exemplo. Nós demos algumas estratégias para eles e oferecemos para eles assim, ó, isso aqui você tem um risco mais alto, isso aqui você tem um risco médio, isso aqui você tem um risco baixo. Obviamente que a perda ou o ganho é proporcional inverso ao risco que você assumiu. Qual deles que você vai Exatamente. optar, né? Que a gente Ou adota... seja, o risco tem. Isso, a gente adota isso lá no escritório, né? Eu não escolho pelo cliente, eu ofereço para ele o leque de opções, explico para ele todas as implicações dessas opções e ele toma a decisão dele a partir disso, sabendo que uma coisa tem um risco, a outra não tem tanto risco assim, e a gente vai escalando isso. Isso aqui te dá um dano só patrimonial, isso aqui te dá um dano patrimonial e moral, isso aqui pode te gerar um crime. Então, evita isso aqui a todo custo e calcula bem em cima desses dois aqui, né? Para que ele, então, possa tomar as decisões dele. Olha, é enriquecedor, né? Nós estamos aqui há em torno de 45 dias, né? Estamos nessa gravação aqui 45 dias após aí, o início das enchentes e vivendo, né, no meio aí dos nossos empresários. Eu tenho acompanhado alguns que estão vivendo o seguinte momento. Limpamos e restabelecemos a empresa, não estamos ainda a todo vapor, tenho questão de dificuldades financeiras, dificuldades de fornecimento de material, minha equipe não está ainda toda constituída, mas aí tem aqueles funcionários, né, pertencentes ali à equipe, que não voltaram ao trabalho, por diversos motivos, né, como, por exemplo, estou abalado psicologicamente, estou impossibilitado fisicamente, estou com a minha família, né? Eu preciso dar apoio e estrutura para a minha família. Como é que a gente... E eu preciso de gente para vender, para produzir, preciso produzir faturamento. A gente fica entre a cruz e a espada, né? Como é que vocês percebem que a gente pode agir enquanto empresário, né, empreendedor, tendo esses casos dentro da empresa? Eu acho que atestados é basicamente o que vai definir esse tipo de situação. Então, assim, eu estou abalado psicologicamente. Tá, mas você foi lá, fez uma consulta e você tem um atestado
que isso desencadeou uma depressão, desencadeou um transtorno de estresse pós-traumático, desencadeou uma crise de ansiedade profunda, ou agravou alguma coisa que você já tinha, é uma coisa. Eu não posso, eu tenho que remunerar ele, eu não posso demitir ele, inclusive porque a gente tem tido uma corrente jurídica que está ganhando cada vez mais força, que é chamada dispensa discriminatória. Né? Então, hoje mesmo, antes de vir para cá, eu estava lendo um artigo que saiu no site do Tribunal Superior do Trabalho, de uma comissária da Gol, que ela foi demitida, recebeu aviso prévio, estava cumprindo o aviso prévio, descobriu que tinha HIV, e aí ela apresentou para a empresa que ela estava com HIV, a empresa falou assim, tudo bem, mas você já está no aviso prévio, vai ser demitida assim mesmo. Demitiu, ela entrou com a ação, ganhou na primeira, na segunda e agora ganhou no TST o direito de reintegração por